Olá, hoje vamos falar de operações com polinômios. Primeiro vamos falar de soma e subtração de polinômios. No que consiste essa operação? Nós vamos juntar os termos semelhantes, mas para isso nós não temos que ter apenas a base igual, temos que ter o expoente também igual para juntar os termos semelhantes. Como assim? Nesse caso aqui eu tenho 2x ao quadrado. E procurando aqui, eu não vejo nenhum outro termo com x ao quadrado, elevado ao quadrado. Então, eu repito apenas o número. Bom, esse aqui já foi. Próximo número, vamos pegar 3y ao quadrado. Então, eu tenho aqui y ao quadrado e tenho aqui à frente também y ao quadrado. Então, vamos fazer a operação com o número, mais 3 e mais 2. Então, mais com mais, sinais iguais, nós repetimos o sinal e somamos os números. 3 mais 2, 5. E repetimos o que é semelhante, y ao quadrado. Então, y ao quadrado, nós já resolvemos. O próximo termo aqui eu tenho x menos 5x e mais 3x. Aqui eu tenho x e y, não posso somar com estes. Então, vamos fazer a operação com os números. Menos 5 mais 3, os sinais são diferentes. Eu pego o sinal do número maior aqui, que é o 5, e faço uma subtração. 5 menos 3, 2, e repito o termo que é semelhante. Então, esses daqui também já resolvemos. E o que sobra aqui? Menos 3xy, que nós não podemos somar com os outros, porque aqui tem a junção de x e y, e eles não estão elevados ao expoente, não são iguais aos demais. Então, a gente só repete. E aqui acaba essa operação. E quando a gente tem aqui uma subtração e um parêntese, então, a gente lembra daquela regrinha dos sinais. Aqui eu não posso fazer nada ainda, então, vamos repetir. Mais 4xy. Agora sim, a gente vai fazer a regrinha de sinal. Essa subtração aqui equivale tanto ao 2x ao quadrado y, quanto para menos 2xy. Então, vamos fazer essa regra de sinal. Menos com mais, que esse é positivo, fica negativo na multiplicação. E repito o número, 2x ao quadrado y. Agora, eu vou fazer essa regra de sinal aqui, ó. Menos com menos, na multiplicação, fica mais. E repito, 2xy. Agora sim, nós podemos juntar os termos semelhantes. Seria este com este. Então, operação com os números. Aqui eu tenho mais 3 e aqui eu tenho menos 2. Então, pego o sinal do maior, aqui que é do 3, que é positivo, e faço uma subtração. 3 menos 2, 1. Eu preciso colocar 1? Não, a gente já subentende que existe esse 1 e repito os termos. X ao quadrado, y. Então, lembrando, 3 menos 2, 1. Eu não preciso colocar esse 1 aqui, eu subentendo que tenho 1 aqui na frente. Beleza, então, essa operação aqui nós já fizemos. Então, sobrou aqui mais 4xy mais 2xy. Mais com mais. Repete o sinal e soma. 4 mais 2, 6. E repito o que é semelhante nos dois, 6xy. Essa é a soma e subtração de polinômios. Na multiplicação de polinômios, agora, nós vamos lembrar daquele antigo chuveirinho. Quando a gente tem um parêntese, esse termo aqui está multiplicando tanto o x quanto o 2y. Então, esse 3 eu vou multiplicar por x quanto por 2y. Então, vamos lá. 3 vezes 1, que aqui a gente subentende que tem 1, dá 3. X vezes x. Quando temos bases iguais na multiplicação, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Não tem nada, é porque tem 1 aqui subentendido. Então, 1 mais 1, 2. Então, 3 vezes 1, que está subentendido 3, x vezes x, repete a base e somos os expoentes, x
ao quadrado. 1 mais 1, 2. Beleza, então ainda temos essa multiplicação para fazer. 3 vezes 2, os dois são positivos. Então, mais com mais, mais. 3 vezes 2, 6. X vezes y não são semelhantes, então apenas repetimos eles. Tá, terminamos aqui. Agora temos este termo. E a mesma coisa nós vamos fazer, multiplicar tanto para esse termo quanto para o outro. Então, 2 vezes 1, que está aqui, são os dois positivos, então, mais com mais, 2 vezes 1, 2. X e y. Não temos como somar os dois, então, repetimos x, y. É sempre bom colocar em ordem alfabética para quando a gente for juntar os termos semelhantes, como vimos ali em cima. Mais com mais, mais. Agora, este termo com esse. 2 vezes 2, 4. Y e y são termos iguais. Aqui eu tenho 1 de expoente e aqui eu tenho 1. Então, repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Tá, fizemos a multiplicação. Mas o que a gente percebe aqui? Que esses termos são semelhantes, ó. Tem x e x e y. Então, vamos juntar esses termos. Repito o que está aqui. E faço a operação mais 6, mais 2, mais 8. E repito x, y. E o restante da operação. Essa é a multiplicação de polinômio. Agora, nós temos a divisão de um polinômio. Tem vários monômios, somando ou subtraindo, por um monômio. O monômio está aqui separado. Então, eu estou dividindo todo este polinômio por esse termo. Da mesma forma, nós vamos dividir este termo por este, depois este termo por esse e este termo por esse. Então, vamos por partes. 6x ao quadrado dividido por 2y. Como fica? Vamos dividir primeiro os números. 6 dividido por 2, 3. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Eu não tenho como fazer essa divisão, pois os termos não são semelhantes. Então, eu repito x ao quadrado aqui em cima. E não é uma divisão, então o y passa a ficar aqui embaixo. O próximo termo aqui da divisão. Eu tenho 2xy dividido por 2y. Então, vamos dividir. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui é mais com mais, ficou mais. Mais com mais ficou mais. 2 dividido por 2, 1. Eu não preciso colocar esse 1. X, eu não tenho o que dividir. X com o y. Aqui não, porque eles não são iguais. Então, vou repetir o x. E agora, eu tenho y dividido por y. As bases não são iguais. Aqui é como se tivesse 1 e aqui é como se tivesse 1. Então, repito a base e subtraio os expoentes. 1 menos 1, 0. E agora, este termo aqui por esse. Menos com mais, menos. 2 dividido por 2 dá 1. Y dividido por y são termos iguais, também dá 1. Então, vamos repetir 1 aqui. Então, para organizar isso daqui, se tem um y a 0 aqui, nós vamos deixá-lo da forma mais simples. Então, repito aqui, 3x ao quadrado sobre y, mais y a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. E 1 vezes x dá x. E repito o restante. Então, aqui ficou a nossa divisão de polinômio por monômio. Agora, eu tenho a divisão de polinômio por polinômio. Eu já deixei aqui numa chavinha, que é para ficar mais fácil a compreensão. E esse tem algumas regrinhas que tornam um pouco mais complicada a compreensão. Então, vamos bem devagar e atentos. Numa divisão, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado e aqui eu tenho x. Numa divisão, se eu fosse dividir x ao quadrado sobre x, a gente ia repetir a base e subtrair os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, ficaria só x. Então, como é que a gente vai fazer essa divisão? Pega o primeiro termo daqui
e divide por esse x. Então, x ao quadrado dividido por x, a gente vai repetir a base, né? Como fizemos aqui, subtrair os expoentes. 2 menos 1, 1. Tudo bem. E agora, eu tenho que multiplicar esse termo tanto pelo x quanto para o menos 4. Então, vamos lá. X vezes x, a gente sabe que dá x ao quadrado, que a gente soma aqui 1 com 1 fica x ao quadrado. Só que quando a gente for colocar aqui embaixo para subtrair, a gente sempre troca o sinal. Aqui ficou positivo, ó. X vezes x, x ao quadrado. Mas quando vier para cá, nós trocamos o sinal. Então, ficou menos. X menos 4, então, menos com mais fica menos. 4 vezes x, 4x. Então, menos 4x. Mas para cá, nós vamos mudar o sinal, então vai ficar mais 4x. E fazemos essa subtração. X ao quadrado menos x ao quadrado dá 0. Agora, menos 4x mais 4x. O 8 é maior, então vou pegar o sinal do 8 e fazer a subtração. 8 menos 4, 4x. E aqui vou repetir o mais 16. E agora, vamos pegar de novo o primeiro número aqui e dividir pelo primeiro daqui. Então, menos com mais fica menos. 4 dividido para 1, que a gente subentende que aqui tem 1, fica 4. X dividido para x dá 1, não preciso nem colocar. E como vamos transformar para cá? Vamos fazer a multiplicação do menos 4, tanto para o x quanto para o menos 4. Então, vamos lá. Menos com mais dá menos. 4 vezes x, 4x. Então, menos 4x é o resultado. Mas para cá, nós mudamos o sinal, fica mais 4x. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Então, daria mais 16. Para cá, eu mudo o sinal, menos 16. E aqui eu tenho o resultado 0. Sempre vai ter esse resultado 0? Não, mas para essa operação, aqui o resultado, o resto, na verdade, deu 0. Para confirmar, eu posso pegar x menos 4 e multiplicar por x menos 4 e ver se o resultado vai ser exatamente esse. Então, olha só. X, lembrando da multiplicação, nós multiplicamos pelos dois termos. Então, x vezes x, x ao quadrado. Mais com menos, menos 4x. Agora, esse termo pelos dois aqui do lado. Menos com mais, menos 4 vezes x, 4x. Menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Esses termos aqui têm x em comum, então posso juntá-los. Sinais iguais, conservo o sinal e somo os números. 4 com 4, 8x mais 16. Verificamos que este resultado é realmente igual a essa operação. E agora, por último, nós temos a simplificação de expressões algébricas. E o que seria essa simplificação? Seria juntarmos os termos semelhantes, o que a gente já fazia na soma e na subtração. Então, vamos lá. Eu tenho 4AB. Lembrando que é sempre bom deixar na ordem alfabética e começar sempre pelos expoentes maiores. Então, vamos ver o que a gente tem de quadrado aqui. Eu tenho 5AB ao quadrado, 3AB ao quadrado. Então, vamos juntar primeiro esses termos que estão elevados ao quadrado, para deixar numa ordem decrescente. Então, aqui, ó, mais 5 menos 3, eu pego o sinal do mais 5, que é o maior, né, o número 5, e faço a subtração. 5 menos 3, 2, e repito os termos que estão semelhantes entre os dois, AB ao quadrado. Então, esse nós já fizemos. Não temos mais nenhum termo ao quadrado ou com expoente maior. Então, vamos pegar agora pela ordem alfabética. Então, seria AB. Eu tenho AB aqui,
AB aqui, AB aqui e AB aqui. Então, vamos juntar primeiro esses termos, esses dois aqui, para facilitar. 4 mais 8 dá 12 AB. Então, esses termos nós já resolvemos. E vamos juntar esses dois aqui para facilitar. 2AB menos AB, o sinal do maior aqui é do 2. Então, pegamos o sinal de positivo e subtraímos. 2 menos 1 dá 1. Não preciso nem colocar o 1, fica subentendido e coloco AB. 2 menos 1, 1, que está subentendido aqui, e repito AB. Tá, ainda tenho esses dois termos semelhantes. Então, repito essa daqui. Não preciso desse mais aqui, porque eu sei que quando não tem nada, o termo já é positivo. Então, repetir aqui, ó. 2AB ao quadrado. Mais com mais, sinais iguais, conserva o sinal. E soma 12. Aqui é como se eu tivesse 1. 12 mais 1, 13 AB. Então, a simplificação de expressões algébricas consiste em você juntar os termos semelhantes. Lembrando que quando tiver o expoente aqui elevado a algum número, a gente tem que juntá-lo somente com o que for igual. Então, aqui B ao quadrado, B ao quadrado.